Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o professor Gabriel Vacarello. Comece se inscrevendo aqui embaixo, ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade. Afinal, tem vídeo novo todos os dias ao longo da semana. Muito bem. E já deixe seu like aí para dar uma reforçada, né? Aqui no trabalho, tá legal? Muito bem, então hoje eu quero, na verdade, tratar de um assunto que é o seguinte. Eu quero mostrar para você que a frase "eu já tentei de tudo" é em si mesma o problema, tá bem? Mas antes de falar que ela é em si mesma o problema, eu preciso mostrar algo para você. Veja só. Do ponto de vista da psicologia, quando a gente olha, por exemplo, para a formação de um hábito da neurociência ou coisa do tipo, né? Eu não sou neurocientista, não entendo muito bem do assunto, mas alguma coisinha eu li a respeito e acredito que consiga tratar do assunto minimamente, né? Sim, o mínimo do mínimo, tá bem? Como diria Dilma, 30% de 30%. Então vamos lá, para os nossos 30% dos 30%, tá certo? Tem um treco aqui dentro do cérebro, tá bem? Chamado gânglios basais. E esses caras, eles são responsáveis pela assimilação de hábitos. Tem uma história muito interessante contada pelo Charles Duhigg no livro O Poder do Hábito, a respeito de um sujeito que tinha sofrido uma lesão no lobo temporal e ele tinha perda de memória recente. Então ele não conseguia gravar na memória acontecimentos por mais de um dia, né? O que ocasionava um certo sofrimento. Ele tinha assimilado o que estava na memória, né, já de longo prazo. Assimilado na memória de longo prazo. Permaneceu ali, tá certo? Se não estou enganado, no lobo frontal, né? Não sei. Como eu disse, é 30% de 30%. Então, ele havia assimilado aquilo ali já, aquele hábito específico, e a assimilação daquele hábito fazia com que ele, com aqueles hábitos antigos, né? Com que ele, aliás, aquelas memórias antigas, né? Melhor dizendo, com que ele de fato conservasse na memória, sei lá, quem era a esposa, quem eram os filhos, onde ele morava e assim por diante, né? Os locais por onde ele caminhava e etc e tal. No conhecimento dos lugares, como conservando na memória aqueles lugares específicos. No entanto, acontecimentos que marcavam, né, mais de 24 horas ao longo de um período depois do acidente em diante, né? Aquilo que acontecia num dia, no outro já não era mais lembrado, tá certo? Só que aí vai uma coisa interessante. Por uma desventura aparente, eles precisam mudar de casa. Ele e a esposa. E aí entra um tipo de preocupação e desespero por parte da esposa, porque eles vão mudar de casa, o esposo não consegue assimilar mais absolutamente nada na memória ao longo de 24 horas, o que significa que eles terão vários problemas, porque ele não vai reconhecer a vizinhança, ele não vai saber por onde caminhar, é provável que ele tenha, enfim, alguma ânsia por fazer uma caminhada e se perca na rua, é provável que algo de muito ruim aconteça e assim por diante, largue a casa aberta e etc. Infinitas dificuldades que eles julgam enfrentar. Mas aí é que tá, eles descobrem que, nesse momento, apesar da memória ser afetada, a formação dos hábitos não depende absolutamente da memória em si, ao menos no funcionamento neuronal aqui no cérebro, né? Mas daquele gânglio basal, que assimila, enquanto não há uma lesão nele, a assimilação de novos hábitos, apesar de não se lembrar a razão pela qual aqueles hábitos foram assimilados, eles ainda assim podem ser assimilados. Tanto é que num determinado momento da vida desse sujeito, o seu psiquiatra ali, né, o médico que o acompanha, vai até a casa dele e diz o seguinte: se eu te perguntar onde está a cozinha, o que você me diria? Não sei, ele diz, né? Eu não tenho a mais ínfima ideia de onde está a cozinha. E aí o doutor pergunta: mas e se eu te pedir para que você pegue uma tigela de cereais para mim? O que você faz? Aí ele se levanta, abre a porta da cozinha, entra na cozinha, abre o armário, pega a tigela, pega os cereais, bota dentro, leva para a sala e entrega para o médico. Veja só, qual é a conclusão que o médico chega? Veja, apesar dele não ter memória do ambiente, ele ainda assim tem um hábito assimilado pela repetição. E aqui está um ponto importante.
A formulação de um hábito depende, e eu citei um caso um caso patológico, evidentemente, mas para deixar claro que a assimilação de um hábito depende necessariamente de um processo de repetição, 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 repetição. Quando nós olhamos, por exemplo, para o adestramento de animais, e aqui eu vou tomar o adestramento de animais porque, a princípio, esse processo de repetição ele é semelhante, mas ele depende de uma outra coisa, que é uma faculdade espiritual chamada vontade, nós vamos chegar lá já já. Quando nós olhamos para adestramento de animais, né, nós vemos que no processo de adestramento de animais existe uma necessária repetição de processos, não é isso? Então o sujeito dá um determinado comando, o animal corresponde, ganha um biscoito. Comando, resposta, biscoito. Comando, resposta, biscoito. Comando, resposta, biscoito. Até o momento em que vem um comando, resposta e não vem um biscoito. Esse é o momento em que o hábito está assimilado, ou seja, pela repetição, aquela palavra específica, aquele comando específico ao qual o animal foi habituado, tá certo? Será necessário exclusivamente para que ele repita aquela determinada ação, que antes ele repetia pela recompensa, ok? Então, há um comando, há uma reação, há uma ação específica e, a partir daquela ação, vem uma recompensa, ok? A recompensa, ela vai de um biscoito para um bom garoto para é isso aí mesmo que você devia fazer, não é isso? Com os animais funciona mais ou menos desse modo. Com a formação de determinados hábitos virtuosos, há uma certa semelhança, mas não de todo. Porque todo hábito que é formulado na natureza humana a partir de uma recompensa, ela necessariamente vai, num determinado momento, sentir falta da recompensa. Se a recompensa não vem, o hábito é ligeiramente deixado de lado. Pense na tua vida, né? Então, você, por exemplo, né, acorda cedo ao longo da semana porque você tem um trabalho a fazer. Mas, quando você não tem o trabalho a fazer, você deixa de acordar cedo, certo? Ou seja, o teu hábito, a tua rotina, ela está condicionada por uma realidade externa. Tá certo? Por algo que te é imposto e não por um movimento da vontade. Você não faz porque você quer. Outro ponto, né? Por exemplo, você estimula a tua criança a corresponder com determinada virtude porque você irá dar a ela um determinado presente. Por exemplo, eu tive um caso de uma mãe que disse o seguinte para sua criança: olha, meu filho, se você terminar de ler tal livro, eu te dou um iPhone 15. Pode parecer um exagero, e na verdade é um exagero, mas a criança, adivinha, leu o livro e ganhou o iPhone. O que aconteceu foi que ela não leu mais nenhum outro livro inteiro. Por que não leu mais nenhum outro livro inteiro? Porque ela não ia ganhar um iPhone em seguida, afinal ela já havia ganhado. O que há de mais interessante que ela possa ganhar que um iPhone 15? Veja, se os presentes eles vão crescendo desse modo, imagina só. Se você ler um livro, você ganha um iPhone 15, você vai ler o segundo livro, você vai ganhar o quê? Um carro? Se você ler 3, vai ganhar uma casa? Se você ler 4 livros, você vai herdar um império? Imagina, meu Deus. Porque os presentes precisam crescer, né? Em valor para que o hábito seja constantemente executado. Ou seja, recompensas não funcionam. O que é que funciona? Funciona o exercício da vontade. Eu preciso, veja só, exercitar a minha vontade para que um determinado hábito seja assimilado. Evidentemente, um hábito bom, a saber, uma virtude, né? Um hábito consciente bom, né? Um hábito bom consciente, essa definição de virtude, ou seja, algo ao qual se está acostumado a fazer, ou seja, habituado a fazer, não de uma maneira condicionada, ou seja, não é algo que você faz como que involuntariamente, mas é algo que você faz conscientemente, ou seja, de maneira voluntária. Você faz aquilo de maneira constante, habitual, consciente do que se está fazendo, ou seja, querendo agir daquela maneira específica. E, evidentemente, a qualidade daquele hábito é boa, ou seja, você age voluntariamente em direção a um bem específico. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre a virtude em que eu falei sobre a intencionalidade, ou seja, você precisa colocar intenção
né, naquele hábito específico, para que você o execute. Eu vou deixar inclusive aqui no card esse vídeo também para que você assista depois. Clica aí, vai abrir aqui embaixo, depois de terminar esse vídeo você vai lá e assiste. Em que eu falava sobre o empenho, a motivação da vontade em direção a um bem específico e a execução da ação, intencionalmente feita. E aí eu fui perguntado, né, ora, mas então para que eu adquira determinada virtude eu só preciso colocar vontade? Basicamente isso. Ou seja, você precisa conhecer a finalidade e você precisa impor vontade. Você precisa querer que seja desse modo. É um bem acordar de manhã e fazer o teu trabalho como deve ser feito? É um bem. Mas ele pode não ser uma virtude como uma virtude da fortaleza ou como um ato de justiça em relação aos teus clientes e ao teu chefe e assim por diante, caso você o faça única e exclusivamente, porque se você não o fizer, você será demitido. Você está fazendo por temor e não por um exercício da tua vontade livre em abraçar o bem próprio daquela ação, executando-a com a máxima, né, de maneira otimizada, por assim dizer, né, optando pelo ótimo, né, pelo excelente, por aquilo que há de melhor dentro daquela ação específica. Está compreendendo isso aqui que eu estou dizendo? Agora veja só, nesse sentido aqui, o que eu quero dizer para você, no final das contas, é que existe necessariamente um processo pelo qual nós precisamos passar e uma lógica específica, né, de imposição da vontade, de conhecimento do bem próprio daquela ação que você quer atingir. Entenda, quando eu digo o bem próprio daquela ação que você quer executar, eu estou falando do fim próprio daquela ação que você está executando. Como, por exemplo, quando eu me sento à mesa no jantar para comer um prato de comida. Neste momento em que eu me coloco ali sentado na mesa, né, para comer, na mesa não, sentado à mesa, melhor dizendo, né, como diz o Michael Wazowski, já assistiu Monstros S.A.? Ofende, mas não assassina o português, né? Lembra dessa cena? Quando ele está conversando com o Randall lá no vestiário da empresa Monstros S.A., né? Muito bem, tá vendo só? O professor Gabriel é cultura, né? Então veja. Ofende, mas não assassina o português. Então, quando nós estamos lá sentados à mesa, com um prato de comida, inclusive eu ainda não tomei o meu café da manhã, estou gravando esse vídeo aqui, agora são 8 da manhã. Eu comecei a gravar, eram 7, não sei quanto tempo de vídeo já tem, 7h50, sei lá, 7h45. Tá aqui meu pãozinho para eu comer dali a pouco, né? Meu café da manhã tá aqui. Então, veja só, meu de jejum, né? Como diria o Chaves. Então, veja só, quando eu estou formulando um hábito específico, veja só, então sentei à mesa para me alimentar. Qual é a finalidade da alimentação? Se você me disser que a finalidade da alimentação é satisfazer as minhas paletas gustativas, ou seja, que o tempero esteja excelentemente disposto naquela comida, de tal modo em que, à medida em que esses temperos se misturem, né, aquele alimento fique com um sabor saborosíssimo, de tal modo em que ele me satisfaça em prazer e eu me delicie à medida em que eu como aquele negócio, você está errado. Porque se você for comer só por prazer, me diga aqui uma coisa, e se você estiver aqui como eu, né? Sentei aqui hoje, eu ainda estou em jejum, ainda não comi absolutamente nada hoje, e aí estou aqui com um pãozinho, com queijo e ovo, tá certo? Dentro dele, e vamos sentar aqui para comer. E de repente esse ovo está sem sal. Eu dou a primeira mordida e está sem sal. Eu cuspo, pá, jogo ovo para lá, sabe lá. Né? Não vou comer esse negócio. E eu vou passar fome. Quando estiver perto do horário do almoço, eu já estarei mole, né? O corpo já não vai estar conseguindo quase que corresponder, tá certo? Ao que ele precisa corresponder, porque eu tenho várias atividades ao longo da manhã. E se eu não tenho o mínimo de alimentação, tá certo? E se eu não me preparei para fazer esse jejum no dia anterior, é evidente que meu corpo não vai ter de onde tirar energia para agir. Ou seja, qual é a finalidade da alimentação? É quase a mesma finalidade pela qual você coloca combustível no teu carro. É nutrir. O carro não funciona sem combustível, entende? O corpo não funciona direito sem o alimento. O alimento, ele serve para a nutrição do corpo, para a manutenção da sua saúde e do seu movimento, para que o corpo se mantenha saudável, em movimento, minimamente
operando da maneira como se espera que ele opere, você precisa dar a ele um mínimo de alimento possível, o mínimo de alimento necessário. Compreendeu aqui ou não? A finalidade, portanto, da alimentação, quando eu me sento à mesa, o que eu devo ter por fim, como um objetivo daquele ato específico de me sentar ali à mesa, deve ser necessariamente a nutrição. Compreendeu ou não? Está aqui um ponto mega importante a respeito da finalidade. Ou seja, o bem próprio da alimentação é a nutrição. Ou seja, o fim próprio da alimentação é a nutrição. É isso que eu quero dizer. Então, quando eu estou me empenhando, ou seja, trabalhando para a construção de um hábito, eu preciso necessariamente levar em consideração o fim próprio de cada uma das ações que eu estou ali executando, ou seja, o meu trabalho. Qual é o fim próprio do meu trabalho? Existem alguns fins próprios do trabalho, né? Ou seja, existe um fim mais prazeroso, que é a obtenção de uma graninha. Existe um fim mais nobre, que é servir aqueles que serão atingidos pelo meu trabalho. Eu coloco essas duas finalidades numa escala hierárquica e eu vejo o que é mais importante, servir ou ganhar dinheiro, ok? Veja, se eu olhar para a realidade de maneira honesta, eu irei perceber que ganhar dinheiro, ele está atrelado a um serviço bem feito. Por exemplo, se você tem um consultório médico, se você é terapeuta ou algo nesse sentido, você deve levar em consideração o fato de que, para que você seja indicado como um bom médico ou um bom terapeuta, você precisa fazer um bom trabalho, evidentemente, e preocupar-se com servir aquela pessoa que está diante de você. Você vai ser indicado com base no quão bem você atendeu aquela pessoa, não só enquanto técnicas terapêuticas e resolução de um problema específico que ele te traz, mas enquanto acolhimento, enquanto recepção, enquanto a beleza do ambiente, enquanto o modo como você conversa e a atenção que você dá, inclusive extra consultório. Concorda comigo ou não? Isso faz com que essa pessoa vá te indicar. E aí você consegue mais e mais clientes, ou seja, o teu serviço é superior ao ganhar dinheiro. Se você se preocupa só com ganhar dinheiro, pode ser que o teu serviço caia de qualidade à medida que você comece a ganhar mais dinheiro. Como, por exemplo, várias franquias de fast food que nós conhecemos por aí, que quando abriram eram maravilhosas. Por exemplo, eu não posso insultar nenhum fast food aqui, é melhor não fazer isso. Mas de fato, quando a gente olha para os fast food, você pensa em qualquer um. No início, ele tinha um valor específico e o serviço era maravilhoso. Hoje em dia, o valor subiu e o serviço decaiu. Não é isso? Você tem menos ingredientes a serem acrescentados ali no teu prato de lasanha ou de macarronada, por exemplo, né? Acho que deu para captar aqui o que eu estou falando. Mas o valor é muito maior do que era anteriormente, percebe? Ou seja, ao longo do tempo a qualidade decai em função do dinheiro. Qual é o objetivo? Ganhar dinheiro e não servir bem. Apesar disso, já é famoso o suficiente para se manter de pé, né? Pois bem. No entanto, se você se preocupa com o serviço, tá certo? Você estará não só ganhando dinheiro, mas você estará ajudando as pessoas realmente. Então, o serviço deve ser superior ao ganhar dinheiro. E se o serviço deve ser superior ao ganhar dinheiro, então quando eu vou executar o meu trabalho, eu preciso me preocupar com qual finalidade, qual o bem próprio do meu trabalho. Fazê-lo tão bem que as pessoas que serão beneficiadas pelo meu trabalho irão ficar profundamente gratas por esse trabalho bem feito. Irão se beneficiar de tal modo em que a vida delas as vidas dessas pessoas serão absurdamente facilitadas. Isso é maravilhoso. Deve ser assim com um trabalho bem feito. Em consequência, eu ganharei um dinheirinho, né, também em si mesmo maravilhoso, para o sustento da minha família, não é isso? Muito bem. Agora note só, conhecido o bem específico, eu preciso olhar para o hábito que eu preciso, para aquilo em cima do qual eu preciso impor a minha vontade para formular um hábito específico. E aí é que tem um ponto importante. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso assimilando uma técnica específica, ou um hábito específico, ou uma virtude específica. Por exemplo, para fazer um trabalho bem feito, eu sei que eu preciso ser temperante. Portanto, eu não posso, enquanto eu estou trabalhando, estar mexendo no celular. Eu preciso ter horário para responder mensagem, coisa do tipo. Eu sei também que eu não posso comer demais. Caso contrário, ao longo do período de trabalho, eu vou ter um sono miserável, que me fará que me fará necessariamente não conseguir executar o meu trabalho como eu deveria, porque o meu corpo vai estar mole.
Eu sei também que eu preciso de um mínimo de alimentação, caso contrário eu não vou ter força suficiente para fazer aquilo. Eu sei também que eu preciso de, veja só, falei da virtude da temperança. Eu sei também que eu preciso da virtude da fortaleza para suportar ao longo do tempo, tá certo? Aqueles riscos necessários, os sacrifícios necessários de serem feitos para que o bem próprio do meu trabalho seja alcançado. Eu sei que eu preciso de paciência, ou seja, suportar todas as dores ao longo do processo para obter determinado resultado no final. Eu sei que eu preciso ser justo para dar a cada um o que é seu. Eu sei que eu preciso ser prudente, cauteloso, eu sei que eu preciso, enfim. Existe uma gama de virtudes que eu preciso adquirir, mas qual é a virtude central que eu preciso neste momento? Para executar o meu trabalho com maestria da maneira como ele deve ser executado, eu vou selecionar aqui a diligência. O que é a diligência? A diligência é a execução daquilo que precisa ser feito no momento em que precisa ser feito. A diligência seria uma espécie de sinônimo de prontidão, tá certo? A prontidão estaria dentro da diligência. Aquele que é diligente, ele está pronto para fazer o que precisa ser feito no momento em que precisa ser feito. Deu para entender? E eu vou submeter as outras virtudes a esta, porque eu preciso, antes de tudo, abandonar toda a preguiça. Deu para entender ou não? Para fazer o que precisa ser feito. Então eu vou começar com a diligência. Se eu vou começar com a diligência, os meios que eu irei me dispor para adquirir a virtude da diligência precisam ser os meios para adquirir a virtude da diligência. E não os meios para adquirir a virtude da diligência, mais a temperança, mais a justiça, mais a prudência, mais a coragem, mais a paciência, mais a cautela, mais a piedade, mais a religião, mais a castidade, mais o... Pera, calma, ok? Calma lá. Selecionou a virtude? Se empenhe nela. Vai formular aquele hábito bom específico ao longo do tempo. Quanto tempo? O tempo que você levar para assimilá-lo. Está executando com maestria? Com certa tranquilidade? Aí sim você parte para a aquisição de uma outra virtude. Tendo por base a posse desta virtude específica. Não é abandonar as práticas que correspondem com o exercício desta virtude, mas é continuar a executá-la e levando em consideração o exercício de outras virtudes. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque tudo isso é importante quando nós adquirimos virtude, mas também quando nós estamos tentando de ser pais melhores, cônjuges melhores. Eu já ouvi infinitas vezes de pessoas que me procuraram para fazer algum tipo de pergunta, procuraram uma espécie de norte para sua família, a seguinte frase: mas eu já tentei de tudo. Exatamente, você está tentando muita coisa. Esse é o problema. Você precisa escolher uma coisa e fazer, até você dominar aquilo ali. Você precisa escolher a diligência e fazer, até você possuir aquilo como uma segunda natureza. Até o momento em que você assimilar aquilo como uma segunda natureza. Como algo agora que para você não exige tanto esforço. E aí você parte para a próxima. Para que você melhore o teu matrimônio, você precisa escolher uma coisa. Eu vou então agora elogiar o meu marido e não vou ficar reclamando dele e o ofendendo diante dele. Eu vou levantá-lo. Fazer isso o tempo todo. Vou fazer, esperando que no final desse processo ele vá, puxa vida, começar a corresponder com aquilo que, veja só, eu estou enxergando nele enquanto um potencial, mas ele ainda não vê em si mesmo e ainda não faz. Então eu vou fazendo, até o momento em que eu ver resultado. Vi resultado? Parte para a próxima. Deu para entender ou não? Aqui tem um ponto importante. Essa coisa de ficar ouvindo muitas técnicas diferentes de muitas pessoas distintas, com muitas finalidades diferentes, ela pode parecer muito legal, porque a gente pode ver, puxa vida, eu estou acumulando uma gama de ações distintas e eu vou então assimilá-las num único método que será o meu método. E aí então eu vou, conseguir ser o melhor possível, porque agora eu tenho várias técnicas distintas assimiladas em mim. Aí é que tá. Você conhece várias técnicas, mas nenhuma delas foi assimilada. Para que você formule a sua própria perspectiva, a sua própria técnica, você precisa antes executar,
até você possuir como uma segunda natureza várias delas. Só que isso leva tempo, você precisa fazer uma, e depois a outra, e depois a outra, e depois a outra. Essa coisa de eu já tentei de tudo, ela é, sim, em si mesma falaciosa, em si mesmo um problema. No fundo, tentar de tudo é não tentar nada. Porque você está assim, tentando de colocar em prática várias coisas distintas ao mesmo tempo que não vão dar certo. Simplesmente não vai funcionar. Deu para entender ou não? Esse é o ponto que eu queria tratar com você hoje. Muito obrigado pela tua atenção, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, comenta aqui embaixo se você já tinha pensado em qualquer dessas coisas aqui, tá bem? Forte abraço, fique com Deus, até mais, nos vemos na próxima. Tchau!